Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Saudações tricolores. Central Fluminense no ar mais uma vez. Eu sigo de mau humor por conta da derrota contra o Palmeiras, por conta da sequência ruim do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E o meu mau humor tem tudo, infelizmente, tá? Para continuar, já que o nosso queridíssimo Caio Paulista se lesionou na partida contra o Palmeiras e deve ficar de fora aí pelo menos do primeiro jogo das oitavas contra o Criciúma. Ele já é certo que vai ficar de fora, mas acho improvável que ele jogue o segundo jogo, já que a partida já é agora no dia 31, né? Jogo de ida no dia 27, conhecido como amanhã, no momento que eu gravo o vídeo, e o jogo de volta é no dia 31, por conta daquela mudança de calendário e tal, a ver com o jogo do Cerro Porteño. O jogo contra o Criciúma passou para esse sábado, o jogo contra o Juventude foi lá para frente, né? Acho que nem tem data, e o jogo contra o Cerro foi para onde seria o jogo da volta contra o Criciúma. Então é isso, meus amigos. Antes de eu falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, deixarem o seu like, ajudarem a Central Fluminense a crescer, a gente continuar produzindo aí conteúdo sobre o Fluminense, nas boas e nas más, né? A gente está aqui falando de Fluminense, criticando quando a gente quer que o Fluminense melhore, elogiando quando a gente está feliz da vida. E é isso, assim seguiremos. E se você gosta muito do nosso conteúdo, você gosta dessa ideia de mídias independentes produzindo conteúdo sobre o nosso amado tricolor, ajude a Central Fluminense, vire membro por apenas R$ 2,99 ao mês. É pouquinho para você, mas para a gente já ajuda muito e vai estar dando uma força aí sensacional para a gente estar continuando produzindo conteúdos diários sobre o Fluminense Futebol Clube. Valeu? Recado dado, eu vou soltar a vinheta para a gente poder falar bastante aí sobre essa lesão do Caio Paulista e o famoso "e agora, Gregório?". Então, meus amigos, é isso, né, cara? O Caio Paulista lesionou contra o Palmeiras, ele sentiu uma fisgada na coxa, já é certo que ele não joga contra o Criciúma, ele já retornou ao Rio, né? O time do Fluminense viajou direto de São Paulo para Criciúma e o Caio Paulista não foi, ele retornou ao Rio para fazer exames, enfim. A notícia que saiu foi que ele sentiu uma fisgada na coxa contra o Palmeiras, né? Ainda não sabemos o grau da lesão, enfim, o que é. Espero eu, mas imagino também que não tenha sido nada grave. Acho que se fosse uma coisa mais grave, a gente já teria uma ideia. Deve ter sido mais um desconforto mesmo. Mas, enfim, a verdade é, o Caio Paulista não joga esse primeiro jogo contra o Criciúma. É claro que, assim, em termos de desespero, eu acho que a situação ainda não está tão alarmante, porque o Criciúma, com todo respeito ao nosso rival de amanhã, é um time bem fraco. O Criciúma joga, se não me engano, atualmente a Série C, foi rebaixado nesta temporada no Campeonato Catarinense, passou até aqui na Copa do Brasil só empatando, não venceu um jogo. Então, assim, é um time que não está em boa fase. Recentemente, o último jogo que eu tinha visto do Criciúma, eles tinham perdido do Mirassol, que é recém-promovido da Série D. Então, assim, com ou sem Caio Paulista, o Fluminense tem a obrigação de vencer lá e aqui. Nesse ponto, o sorteio eu acho que foi bastante favorável a nós. Mas a questão para mim, meus amigos, que eu quero abordar aqui, é uma coisa que eu já falei em live, eu já falei em outros vídeos, mas eu acho que a gente precisa dar um enfoque maior nisso, que é podemos, não sei se a gente pode chamar assim, mas a Caio Paulista dependência que o Fluminense tem. Quando o Fluminense ficou sem o Caio Paulista, um pouco no começo do campeonato, que ele sentiu lá uma lesão, a gente sofreu muito, a gente via nos jogos, a gente nitidamente sofrendo. O Kaique não consegue fazer a função que o Caio Paulista exerce, né? O Luiz Henrique, que deve jogar, né? Porque o Kaique tem perdido espaço, não tem nem entrado direito nos jogos, acho que até entrou no último, né? Mas entrou. Tem jogo que não entra só 5 minutinhos finais, eu acho muito improvável que seja titular, porque o Luiz Henrique tem entrado mais. O Luiz Henrique também não faz essa função do Caio Paulista. E aí, cara, é um mérito e um demérito do treinador ao mesmo tempo. Porque esse esquema de jogo que o Roger Machado propõe, ele potencializa demais o Caio Paulista. Então, o Caio Paulista é um jogador diferente, um jogador novo no comando de Roger Machado. Na temporada passada, grande parte da torcida do Fluminense, se não ficou
bolada quando o Caio Paulista renovou o contrato, fez grandes xingamentos a ele, incluindo eu, nos primeiros jogos do Carioca esse ano. Na temporada passada, então, pô, virava e mexia, ele entrava mal, a torcida detestava ele. E agora ele caiu nas graças da torcida. Por quê? Porque esse esquema do técnico Roger Machado potencializa o futebol do Caio Paulista. Isso, por um lado, é bom, mas por outro, ele atrapalha o futebol de muitos ali, inclusive do Kaique, por exemplo. Ah, mas o Kaique jogou bem no Campeonato Carioca? Sim, contra o Nova Iguaçu, contra o Macaé. Aí a questão física, né? Ele vai precisar de menos esforço, vamos botar assim, para conseguir um drible, para conseguir uma boa jogada. Quando você vai jogar com times de maior nível, você vai precisar estar mais inteiro fisicamente. Quando eu digo fisicamente, é aquela questão que eu sempre digo, do ponta no time do Roger, ter que voltar quase que lá na área do Fluminense, quase não, lá na área do Fluminense para marcar os pontas adversários, não é mais marcar o lateral, é marcar o ponta adversário e depois para atacar, correr 70, 80 metros. Entendeu? O Kaique não vai aguentar fazer isso o jogo todo, ele vai aguentar dar uma. Acabou, depois acabou o gás dele. O Caio Paulista aguenta. O Caio Paulista é um atleta, né? E quando eu falo atleta, eu penso em atletismo. A gente tá aí na vibe olímpica. O Caio Paulista é um maratonista, pô. Você vê o porte físico dele, tu vê que ele aguenta correr ali os 90 minutos, pô. E voltar, e voltar, e voltar. Ele aguenta, pô. E aí ele consegue, justamente por esse físico privilegiado, a velocidade, a resistência, a força que ele tem, conseguir nesse arranque criar oportunidades para o Fluminense e ele é um dos jogadores que mais cresceu com o Roger Machado. Inclusive, se você pegar a temporada que ele fez, que ele se destacou onde viu o Fluminense, que foi no Avaí, o Avaí jogava de maneira parecida. Ele jogava sempre assim, puxando contra-ataque de 50 metros, entendeu? O Caio Paulista é um jogador que agora, ele tá até com confiança, ele tem driblado bem, mas ele é um jogador que não é tão técnico quanto o Kaique. O Kaique vai dar um drible mais curto ali para passar do defensor. O Caio Paulista é mais de botar na frente, é mais de ganhar na força, na imposição física. E aí favorece a ele pegar o time adversário com as linhas mais altas e o Fluminense com a linha mais baixa, ele tendo campo para correr. Né? Isso favorece ele. Mas um outro ponto, meus amigos, que me preocupa muito, talvez não para a partida contra o Criciúma, porque, como eu disse, o Criciúma é um adversário bem frágil, mas caso essa lesão do Caio Paulista, por exemplo, impeça ele de jogar terça que vem contra o Cerro, que também não é essa Brastemp, mas é uma partida de Libertadores, o que me preocupa é o seguinte, cara, é uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui no canal, quem acompanha já deve ter me ouvido falar isso, mas eu vou repetir. A gente tem, jogando no meio para frente, a Fluminense, vou botar 4 jogadores. Você tem o Gabriel Teixeira na esquerda, o Caio Paulista na direita, o Nenê de meia, de 10, e o Fred na frente. Você tem esses 4 jogadores. Os volantes, cara, em termos ofensivos, eles não produzem tanto. Criam jogadas e tal, mas quando eu falo ofensiva, é tipo assim, de pisar na área para finalizar, para fazer gol. Traduzindo. Resumindo, fazer gol. Você tem 4 jogadores no ataque, né? Cuja função, teoricamente, é fazer gol. Você tem o Fred, que andou não jogando, e aí quando ele não jogou, entrou o Abel, que tem uma dificuldadezinha nisso, né? Ele tem outras qualidades, o Abel consegue fazer um pivô e tal, mas na hora de chegar cara a cara com o goleiro, ele não tem essa frieza para fazer gol como o Fred faz. Então assim, mas beleza, você tem o Fred, você tem o Nenê, que também sabe fazer gol, embora não tenha feito tantos recentemente, fez contra o Cerro e tal, mas não tá mais sendo tão artilheiro como ele foi, por exemplo, no início da temporada passada. E aí você tem o Gabriel Teixeira, que esse aí, coitado, eu até, quem assistiu aí a live pós-jogo, tava muito puto, xinguei muito ele. É meio alérgico à bola na rede, né? Meio não, totalmente, né? Eu falei meio para ser gentil. Você tem o Caio Paulista, que tem feito gols, tem sido um pouco mais artilheiro, mas é um jogador, meus amigos, que até a temporada passada não tinha gol como profissional, entendeu? Então, assim, você tem uma dificuldade desse meio para frente de ter jogadores que balancem a rede. Se o Fred não joga, se o Nenê não joga, fica tudo centralizado em um. Se o Nenê não jogar, é Fred fazer gol ou torcer para, sei lá, numa bola aérea o Lucas Claro fazer de cabeça. Se o Fred não joga, é tudo nas costas do Nenê. A veia artilheira do time é tudo nas costas de um jogador. Então, se esse jogador não está numa noite boa, numa tarde boa, a gente fica muito, muito dependente disso. E o Caio Paulista, como eu acabei de falar, é bizarro eu estar citando, tipo assim, preocupado com a letalidade, vamos botar assim, né, do Fluminense frente ao goleiro adversário por conta da saída do Caio Paulista. É bizarro, mas tem um motivo, pô. Um motivo muito claro. Quem vai entrar no lugar dele é o Luiz Henrique,
que é tão alérgico à bola na rede quanto o Gabriel Teixeira. São dois jogadores que, pô, não sabem fazer gol, pô, se recusam a fazer gol. O Gabriel Teixeira perdeu uma chance clara contra o Palmeiras. O Luiz Henrique, pô, todo mundo lembra, perdeu contra o Júnior, perdeu contra a Dissidência na final do estadual. Então, assim, não sabem fazer gol, pô, não sabem. Isso me preocupa muito, me preocupa muito. Já passou da hora de alguém tentar fazer um trabalho com esses dois aí para eles aprenderem a finalizar, pô. São atacantes. Galera, é ponta, não é a função primordial. Claro que criar a jogada é mais importante, né, do que efetivamente fazer o gol como um ponta. Mas o ponta também tem que saber fazer o gol, pô. Ele não pode chegar na cara do gol e perder, pô. Entendeu? E isso me preocupa. E é bizarro eu estar falando isso. Eu falo, eu fico chocado e preocupado. Preocupado com a situação, de eu estar me preocupando com a ausência do Caio Paulista em questão de fazer gol, pô. O Caio Paulista virou minha esperança de gols. Isso é meio doido se você parar para pensar, né? Enfim, professor Roger Machado, né? Coisas aí. Depois eu acho que eu vou fazer um vídeo ali falando sobre como o Fluminense pode jogar, né? Alternativas e tal para o Caio Paulista, porque eu acho que esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Mas, enfim, eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar aqui. Externei minha preocupação. Caio Paulista não joga contra o Criciúma. O primeiro jogo, com certeza, não. Os outros a gente ainda vai ver. Enfim, mais tarde tem aí o nosso pré-jogo. Estaremos aí falando bastante sobre essa partida. E antes de eu encerrar o vídeo, eu vou fazer aquele nosso jabá clássico. Vou pedir para você seguir a Central Fluminense nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @perfil da Central. Pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, né? Que isso aí ajuda muito a gente. Se possível, né? Mas falar aqui agora é complicado, né? Porque você está aqui, você já está fazendo isso, mas assistir o vídeo até o final, porque isso ajuda, né, o YouTube a achar que o nosso conteúdo é relevante e mostrar para mais pessoas, e ajuda muita gente a crescer. E se você gosta muito do nosso conteúdo, das nossas indignações, das nossas euforias, das nossas análises, ajude a gente a crescer sendo membro por apenas R$ 2,99 ao mês. Valeu? Você vai ter conteúdos exclusivos, por exemplo, agora os nossos pós-jogos, onde a gente está sempre com os nervos à flor da pele, vamos botar assim, seja para bem, seja para mal. São depois que eles... Ao vivo, qualquer um pode assistir, mas depois que ele acaba, se você quer assistir, pô, não deu para ver, só sendo membro agora, tá? Depois, no dia seguinte, só disponível para membros, então não perca essa, vire membro da Central Fluminense e ajude a gente. Valeu? Um abraço, saudações tricolores e vence o Fluminense.